E depois de falar dos julgamentos da primeira turma, nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Leandro de Souza, que acompanhou a sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros analisaram hoje recursos relacionados a casos de corrupção no Rio de Janeiro. Leandro já está aqui com a gente. Boa noite, Leandro. Boa noite, William. Ainda sem a presença do ministro Celso de Mello, que está afastado por problemas de saúde, os ministros analisaram 2 agravos regimentais que foram interpostos pelo Ministério Público contra 2 habeas corpus concedidos pelo ministro Gilmar Mendes em 2 processos de corrupção no Rio de Janeiro. Acompanhe na reportagem. A sessão da segunda turma começou com a análise de recurso do Ministério Público Federal para restabelecer a prisão preventiva do ex-secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro, Hudson Braga. Ele foi preso em 2016 durante a Operação Calicut da Polícia Federal. No ano seguinte, foi condenado a 27 anos de prisão por envolvimento em esquema de corrupção relacionado a obras da Copa de 2014. O grupo criminoso era comandado pelo então governador do Rio, Sérgio Cabral. Em 2017, o ministro Gilmar Mendes concedeu a liminar no habeas corpus para substituir a prisão preventiva por medidas alternativas, como recolhimento noturno e a apreensão do passaporte. A PGR argumentou que existem elementos suficientes para que seja mantida a prisão preventiva. Não está carente de fundamentação, nem se referiu a fatos que, na época da sua decretação, estavam descontextualizados, ou seja, não tinham contemporaneidade. O contexto criminoso em que se inseriu o paciente foi um contexto de extrema gravidade. Relator da ação, o ministro Gilmar Mendes manteve o entendimento de que não existe justificativa para a prisão preventiva. Nesse ponto, destaco que a jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de que a liberdade do indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, bem como na gravidade do crime ou em razão do seu caráter hediondo. O ministro Edson Fachin divergiu. Para ele, a liberdade do ex-secretário poderia prejudicar outras investigações em andamento. Proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de deixar o país, entrega de passaporte e recolhimento domiciliar no período noturno não funciona, em meu ver, no caso concreto, como dissipadores suficientes do risco concreto a que a tutela cautelar procura fazer frente. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu o voto do relator, enquanto a ministra Carmen Lúcia acompanhou a divergência. Conforme previsto no regimento interno do STF, em caso de empate em matéria penal, prevalece o entendimento que mais beneficia o réu, ou seja, mantiveram o ex-secretário Hudson Braga em liberdade. Em seguida a esse julgamento, os ministros passaram a analisar um outro agravo regimental interposto também pelo Ministério Público, dessa vez contra um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes em favor do empresário Gustavo Estelita Pessoa. Ele foi acusado de participar de um esquema de corrupção e desvio de dinheiro na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, a prisão se faria necessária porque a Estelita continuou a receber propina mesmo depois de preso. Mas o resultado desse julgamento foi semelhante ao anterior e acabou beneficiando o empresário. William. Obrigado, Leandro.